bem com vocês? Graça e paz, a parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 9, a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostou e clica no sininho para receber novas notificações. E hoje nessa lição nós temos uns convidados especiais aí. Nosso irmão Marcos, lá de Minas Gerais, e nosso irmão Potágoras da Bahia. Amém. Que Deus seja louvado. Então, nós estamos na lição 9, né? E o texto para nós aqui dar o início, antes da gente fazer a oração, está em Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a sua glória, a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Louvado Então, seja Deus. Deus seja louvado, né? Então, o irmão Potágoras pode fazer a oração para nós, para dar o início? Amém. Por favor. Santo Criador que habita nos céus, queremos rogar a tua santa misericórdia sobre nós, sobre todas as pessoas que nos ouvem nesse momento. Abra nossa mente para nós entendermos, dê-nos sabedoria em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para nós enfrentarmos esses últimos dias. Esteja conosco por tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Então, muito bem, meus irmãos. A lição número 9, a lição maravilhosa. Irmão Potágoras, quer começar dando alguma introdução aí? Olha, irmão Alexandre, eu quero dizer que é um prazer novamente estar aqui, né, na TV Verdade Presente, né? Desde a lição número 8, eu voltei a comentar, louvado seja o nome de Deus. Amém. E eu espero que o pessoal estude bastante e curta muito a nossa recapitulação. Bem, a lição de sábado, irmão Alexandre, ela começa falando aí sobre grandes cientistas, principalmente da Idade Moderna, né, ali do período das grandes navegação, grande colonização, e cientistas como Kepler, que propôs as 3 leis de movimento, né, dos planetas. Nós temos também, citou Isaac Newton, que viveu no século XVII, foi o homem da física clássica, não é? Que só foi superado por Albert Einstein no século XX, né, com sua teoria de física clássica. E nós temos outros grandes homens que louvavam a Deus, homens que eram fiéis a Deus e que atribuíam a Deus a sua descoberta. Tinha até um desses, não sei se era Copérnico, que dizia que quando ele estudava a ciência, na verdade, ele estava pensando os pensamentos de Deus depois que Deus pensou eles. Então, nada mais do que pensar os pensamentos de Deus quando você estuda, depois que Deus já pensou aquilo, depois que Deus já planejou, não é? Se eu abrir uma televisão e ver como é que ela funciona, eu vou estar pensando como que a televisão funciona, como o que montou a televisão pensava, não é? É bem interessante isso. E é interessante de ver que esses homens, eles não excluíram a Deus. E a lição deixa bem clara que isso só começou a acontecer após a Revolução Industrial, no final do século XVIII, quando começou a haver muito secularismo, não é? E nós vamos ver, será que realmente essa história de Gênesis é antiquada? Será que não vale para o nosso tempo? Será que temos que fazer alguma atualização cultural, que é assim que muitos propõem, muitos progressistas? Vamos discutir isso é muito importante, porque isso faz parte do fundamento, nós estudamos na lição passada, sobre os fundamentos da nossa fé, que é o que o livro de Gênesis traz. Então, que Deus nos ajude nessa recapitulação. Amém. Então, vamos lá para domingo, né? Domingo nós vamos falar uma terra plana. É o comentário aí, é até uma pergunta, né? Uma terra plana? Irmão Marcos, lê para nós aí Apocalipse 7, verso 1. E o Potágoras pode ler Apocalipse 20, versos 7 e 8. E eu vou ler Jó 26, 7 a 10. Apocalipse 7, verso 1. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Tágoras? Aqui, Apocalipse 20, verso 7 diz: acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Irmão Marcos já pode achar aí Isaías 40, verso 21 a 22.
E eu vou ler aqui Jó 26, o 7 a 10, que diz assim, ó. Ele estende o norte sobre o lugar vazio e suspende a terra sobre o nada. Ele prende as águas em suas nuvens espessas, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Ele retém a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Cercou as águas com fronteira, até o dia e a noite cheguem ao fim. Irmão Marcos? Isaías 40, 21, 22 diz: Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então vamos comentar esse domingo aí, uma terra plana. Porque hoje tem essa controvérsia, terra plana, terra redonda. Vamos comentar aí a base da Bíblia, Espírito e Profecia e a história, né? Sim. É interessante que muitos alegam o fato de ser quatro cantos da terra, especificamente se falando dos anjos, nos 4 cantos da terra. Os terraplanistas usam muito esse texto para dizer que, para provar que a Terra é plana, porque um círculo, né, um globo, não teria 4 cantos. Sim, mas aí a gente tem que entender que aqui o 4 na Bíblia, o que ele significa? Ele significa plenitude, né? Então nós temos, aqui, se nós lermos vários textos na Bíblia, esses textos que nós lemos, nós entendemos que aqui está se tratando, não é especificamente de um quadrado, e sim está querendo dizer que é toda a Terra, né? Os pontos cardeais são 4. Na Bíblia nós vemos várias referências com o número 4 também, os 4 materiais da estátua, né? Enfim, temos muitos os metais, né? Paralelo, né? Pois não? Não entendi. Paralelo, exatamente. Nós temos 4 bênçãos, nós temos 4 cores das cortinas do tabernáculo, enfim, tem várias referências do número 4. Então nós temos que entender que isso não é argumento para dizer que a Terra é quadrada, né? Mas tem os 4 chifres do incensário também, que quando a gente vai estudar o santuário, nós entendemos que aquele altar de incenso, com os 4 chifres, significa todo o poder, né? Onde era colocado o sangue, que simboliza o pecado. Então nós vemos em várias partes da Bíblia aí a referência do número 4 como plenitude, e não especificamente como a geometria, né? Sim. E sem contar que, pelo menos o terraplanista de hoje acredita que a Terra seja plana, mas seja circular. Então essa ideia dos 4 cantos também não vai funcionar, mesmo em uma Terra que se fosse plana, um disco, né? Se eu não me engano, era Tales de Mileto que dizia que a Terra era um disco sobre a água. Mas interessante, irmãos, que nós devemos ter método de interpretar a Bíblia. Quando você pega o livro de Gênesis, que é exatamente o plano original, o manual do Criador, você consegue ver que lá não fala definidamente a forma geométrica da Bíblia. Lá não fala assim, e criou Deus a terra esférica, ou e criou Deus a terra quadrada, ou em forma de um cubo. Lá, de maneira direta, não é dito. Então, o que eu fico triste, de certa forma, é que muitas das pessoas que defendem a questão da terra plana associa a ideia da terra plana com o criacionismo. É muito ruim, porque de longa data, irmãos, nós já sabemos, já tem conhecimento que a Terra não é plana, e isso eu quero dizer para vocês que isso, até os cientistas, filósofos gregos já percebiam que a Terra era esférica. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, isso é de longa data, não é? Os cientistas gregos, filósofos, através da inclinação da sombra na Grécia, eles perceberam, não é, que a Terra era uma esfera. E olha só o que eles fizeram. Numa cidade do Egito, se eu não me engano era Alexandria, mas era alguma cidade do Egito, uma pessoa colocou uma estaca na terra, e eles lá na Grécia, em Atenas, colocaram uma estaca também. No dia em que a inclinação era zero. Nesse mesmo dia que a inclinação era zero, lá em Alexandria, a inclinação não era zero. Era mais ou menos 7 graus. Então, sabendo que a inclinação era zero na Grécia e ali era 7 graus, então eles perceberam que a Terra só poderia ser esférica. E não só perceberam que a Terra
era esférica, como eles conseguiram estimar, através de regra de 3, a simples regra de 3, eles conseguiram estimar o equador terrestre, que é o comprimento, né, do equador terrestre, fazendo a regra de 3. Se eles sabiam a distância de Atenas para Alexandria, mais ou menos em estádio, e sabia que aquela distância equivaleria a 7 graus. Então, é só multiplicar proporcionalmente até chegar a 360 graus, que seria a circunferência, e assim você teria o equador terrestre. Então, esse modelo, até Aristóteles e Ptolomeu, eles fundaram um modelo chamado aristotélico-ptolomaico, que influenciou o pensamento da Igreja Católica, mesmo durante a Idade Média. Então, muitas pessoas pensam que a Igreja Católica, né, os teólogos católicos, acreditavam que a Terra fosse plana, mas não é verdade. Eles sempre ensinaram que a Terra era esférica. Porém, eles acreditavam que a Terra estava no centro do universo, né? Ela estava parada e os corpos celestes estavam girando em torno. Aí, quando chegou a Idade Moderna, a época de Copérnico, a época de Galileu, quando houve uma grande discussão sobre o heliocentrismo. O heliocentrismo vezes o geocentrismo, que nada mais é que, será que a Terra gira em torno do Sol ou é o Sol que gira em torno da Terra? Não é? E nós sabemos que o heliocentrismo acabou prevalecendo, né, no modelo científico. Mas é bem interessante notar que a dúvida não era se a Terra era esférica. Possa ser que alguma pessoa, em algum lugar, tivesse a ideia de uma Terra plana, mas eram poucas pessoas. Não refletia nem a ideia da igreja, nem a ideia dos cientistas. Essa ideia da Terra plana é uma ideia que ficou para trás há muito tempo, muitos anos, pelo menos 2000 anos atrás. E também tem uma questão que nós temos orientação profética, né? Nós não deveríamos ficar perdendo tempo com esse tipo de assunto. São tantas coisas que nós precisamos estudar, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 pequenos textos que tem aqui. Um está em Mensagens Corridas, volume 3, a carta 167, de 1900, fala assim: Deus fez o seu sábado para um mundo esférico. E quando o 7º dia chega para nós neste mundo arredondado, controlado pelo Sol, que governa o dia, em todos os países e regiões, o tempo para observar o sábado. Então, aqui vem falando é um texto com referência à forma física, geométrica da Terra, né? E o outro texto está lá em Manuscript Releases 21, página 419, fala assim: que aqueles que estão apresentando teorias sobre a Terra, sobre se a Terra é redonda ou plana, deixem essa questão, pois Deus não lhes deu isso para ser resolvido. Se perguntem com seriedade: o que farei para ter vida eterna? E deem ouvidos à resposta: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, muitas vezes, nós queremos perder tempo estudando coisas que não vão levar a lugar nenhum, porque a Terra eu saber que a Terra é plana ou eu saber que a Terra é redonda, isso não vai me trazer salvação. O que vai me trazer salvação são assuntos relacionados ao meu caráter, né? Eu vou mudar meu caráter. Seja a Terra plana ou redonda, o importante é estar com o caráter formado para estar um dia no céu. Sim. Exatamente. O problema é que muitas dessas pessoas acham que essa é a verdade presente para o nosso tempo. Na verdade, a maioria das pessoas que defende terra plana, nós não queremos ofender, não se trata isso, mas são pessoas que vivem de moda. Então a moda agora é dizer que a Terra é plana. Há um tempo atrás tinha outra moda, era a questão do sábado, lunar. Aí tem uma época que é moda do nome de Jesus, não é mais Jesus, inventa um nome lá. Então existem pessoas que vivem de moda, não é? E isso eu fico muito triste porque Satanás ele acaba jogando vergonha em cima da causa de Deus, porque eles acham que essa é a verdade presente, foca nessas coisas, esquece as reformas principais que devemos fazer na nossa vida, reforma de caráter, como até o irmão Marcos leu, não é? A transformação de caráter que é necessária haver, não é? No nosso tempo, e começa a militar, acaba criando, né, uma militância em relação a essas coisas, não é? Então, e isso acaba trazendo vergonha em cima da causa de Deus, porque pensa comigo, se eu sou uma pessoa que estudei, estou lá fora, eu pego o Gênesis e eu vejo claramente que o criacionismo é a doutrina correta. Mas eu não vejo no Gênesis dizendo claramente que criou Deus a Terra em forma de um disco, ou criou Deus a Terra em forma... Então, isso é uma especulação, não vamos entrar nesses assuntos. Esses assuntos podem trazer não só vergonha sobre a causa de Deus, como pode fazer com que muitas pessoas nem queiram se juntar a um povo que eles vão chamar como povo
que é louco, é doido, que no século XXI vem trazendo ideias de que a Terra seja plana, depois de tanto avanço científico, e um avanço científico que não contradiz de forma direta as escrituras. Sim. Amém. Então vamos lá para a segunda agora, a criação na literatura antiga. Irmão Marcos, lê para nós Gênesis capítulo 2, verso 1 a 4. Por favor. Gênesis capítulo 2, verso 1 até o 4. Vamos lá. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, baseado nesse texto que o irmão Marcos leu, em Gênesis capítulo 1, a criação e a literatura antiga, que a gente vê na lição aqui, que muitas pessoas antigas que não tiveram uma convivência até com a palavra de Deus escrita, eles escreveram também sobre a criação usando palavras singular, né? Outro tipo de palavras. Então vamos comentar essa criação e a literatura antiga. Olha, é interessante, irmão Alexandre, que em todas as culturas tem mito em relação à criação. Só que não são mitos que você necessariamente jogam todos fora, porque, na verdade, existe sempre uma relação com a história original, não é? E Deus deixou que eles buscassem a Deus, se possível, até tateando. Eu falo isso porque no livro de Atos, lá, quando Paulo discursa na Ágora, né? Quando ele chega lá em Atos, ele fala que Deus é um Deus que se deixava achar para esse povo, né? Então, Paulo chega lá e ele faz o discurso em Atenas, no capítulo 17 de Atos, no verso 15, não é? E o livro de Atos é um livro cheio de discurso, cheio de pregação, e nessa é a primeira pregação que ele faz para os não-judeus, porque se você for dar uma olhada no livro de Atos, você vai ver muito discursos feitos a pessoas que já entendiam da mensagem, e eu gosto desse discurso do livro do capítulo 17, que é o primeiro discurso que é dado para pessoas, que pelo menos que é narrado aqui, né, para pessoas não cristãs. E ele começa a falar aqui dos filósofos gregos sobre a questão da origem. Então vamos lá, Atos, capítulo 17, do verso 18, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e um dizia: que quer dizer esta tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estrangeiros, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Aí vai falando aqui sobre como eles poderiam buscar Deus, no verso 27 do livro de Atos, capítulo 17, verso 27, diz assim: para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ou seja, então Deus ele permitisse que até essas pessoas que são gentis buscassem de alguma maneira a Deus. E houve uma coisa que o pastor Rodrigo Silva chama de tradição adâmica, não é? Essas histórias foram passadas de pai para filho, até chegar em Noé. Noé houve o dilúvio, e depois do dilúvio, o primeiro local onde se instalou a civilização humana foi na Mesopotâmia, no mesmo local onde se surgiu a Torre de Babel. Então, a própria ciência, a ciência mundana, ela reconhece que a civilização ela começou na Mesopotâmia, ali perto daquela planície onde eles construíram a Torre de Babel. Então, você vê que, nesse caso, a Bíblia se encaixa com a ciência. Agora, é interessante de ver que, a partir dali, houve a confusão de línguas, e as pessoas se espalharam, e ao se espalhar, cada uma foi levando aquela narrativa de como houve a criação, como houve todas aquelas histórias do período anterior ao dilúvio. E aí, cada povo tem de maneira degenerada a história. Agora, se vocês perguntarem para mim por que eu acredito que a de Gênesis é mais fiel do que os outros, é muito simples, porque a de Gênesis tem muito mais detalhes, não é um livro escrito há muito mais tempo. Então, a gente tem muita colaboração histórica, né, e profética para comprovar o livro de Gênesis. E existe um livro, irmão Alexandre, que eu gostaria de indicar, não está em português,
mas é um livro que conta que em todos os povos existia algum relato ou mitos muito parecido com aqueles encontrados, com aquelas histórias encontradas nos primeiros 11 capítulos da Bíblia, capítulos de 1 ao 11, que conta desde do início da humanidade até a maneira como eles se espalharam após a Torre de Babel. Esse livro é chamado Eternity in Their Hearts, Eternidade em Seus Corações. Então, é um livro bem interessante, fala que em quase todas as culturas do passado há histórias semelhantes sobre o dilúvio. Né? Você pode pegar na América, na Austrália, em todos os locais. Então, houve sim uma difusão da história que nós conhecemos. Então, essa história que a lição da Escola Sabatina coloca aqui nessa lição de segunda-feira, nada mais é que uma crônica degenerada do relato original, porque ele não é totalmente... que há muita diferença, né? Que é exatamente essa pergunta feita aqui, a pergunta número 3. Porém, eu gostaria de se apegar a semelhanças, porque quanto mais longe fica da fonte, mais diferente fica, entendeu? Então, assim, há uma ligação a partir da Mesopotâmia. Quanto mais próximo o povo vive da Mesopotâmia, mais próximo está do relato bíblico. Quanto mais longe eles estão da Mesopotâmia, mais distante eles estão e mais diferentes são as histórias que eles contam em relação à criação, à origem da humanidade. Eu queria chamar a atenção também, porque lá no sábado falou que a partir do século XIX, após a Revolução Francesa, é que o pensamento das pessoas começaram a mudar um pouco de direção, né? O que era antes direcionado para Deus passou a ser direcionado por um acaso, enfim, para tudo que nós vemos. Sim. E eu queria ler um pequeno texto aqui, que está no Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 42. Ele fala assim, ó: a lição mais difícil e humilhante que o homem tem que aprender é sua própria ineficiência ao confiar na sabedoria humana e o fracasso certo de seus esforços para ler corretamente o livro da natureza. O pecado que obscureceu a visão e de si mesmo não pode ele interpretar a natureza nem colocá-la acima de Deus. Não pode discernir nela a Deus ou a Jesus Cristo, a quem enviou. Está ele na mesma posição em que se achavam os atenienses, que erguiam seus altares para o culto da natureza. Em pé no Areópago, Paulo apresentou ao povo de Atenas a majestade do Deus vivo, em contraste com o idolátrico culto deles. Aqui, no capítulo, ele vem falando da questão da natureza, né? Porque Romanos 1, 19 e 20, a gente entende que Deus é manifestado, né, para o ser humano. Uma das formas de nós conhecermos a Deus é pela natureza. Só que aqui as pessoas já estavam misturando, estavam adorando a natureza, como se a própria natureza fosse um Deus, né? Mas o que eu queria chamar a atenção nesse texto, aqui está ressaltando a incapacidade com a nossa condição humana de querer reinventar o que está escrito, né? Sim. A gente fica meditando, criando fábulas, filosofando, né? Como a inspiração diz também, quando, na verdade, é muito claro o relato da criação, né? É muito mais difícil você crer em algo que surgiu do nada do que você crer que existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. É interessante, irmão Marcos, que tem muitas curiosidades que vêm. Algumas pessoas falam, alguns arqueólogos, que essa história, por exemplo, do horóscopo, que surgiu na Mesopotâmia, que foram os primeiros povos ali na época da Torre de Babel, ele, na verdade, foi uma maneira com que Adão tinha arrumado de ensinar o plano da redenção, a história da criação, o grande conflito, para os seus descendentes, através do desenho nas estrelas. Então, até hoje existe a tradição de você olhar e ver um guerreiro. Você vê, por exemplo, lá onde está a constelação de Órion, é um guerreiro. Esse guerreiro é um guerreiro que expulsa a serpente do céu. Vocês já ouviram falar de algum guerreiro que expulsa a serpente do céu, lá em Apocalipse 12? Então, é muito interessante. Será que existe... Porque a própria lição, no comentário no rodapé, fala que alguns divulgam essa ideia, não é? E então é interessante, irmãos, que vê que existe muitas similaridades. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a lenda de Atlântida. Vocês já ouviram falar da lenda de Atlântida? Já pesquisaram alguma vez? Não, eu não.
A lenda de Não. Atlântida, para quem está em casa, pode digitar aí no Google, digita aí e pesquisa sobre a lenda de Atlântida. É uma lenda que fala que havia uma cidade, antigamente, onde as pessoas eram muito desenvolvidas, muito inteligentes, muito mesmo. E era uma cidade, assim, muito desenvolvida e fala várias coisas culturalmente, através da força, o ser humano era muito mais forte. Só que essa cidade, ela desapareceu através de uma inundação. Vocês já ouviram falar de algum lugar que se desaparece através de alguma inundação? E olha a semelhança. Diz que é a cidade que chegou ao apogeu do conhecimento. Não está falando de povo burro, que não entende de nada, não. Está falando de um povo com muito conhecimento. E nós sabemos que os pré-diluvianos eram um povo muito inteligente. Então, na verdade, a lenda de Atlântida você pode traçar aos pré-diluvianos. Pode pegar e fazer uma pesquisa leve aí no Google, você vai estude sobre a lenda de Atlântida. Essa lenda foi os gregos que difundiram, mas na verdade não foram eles que criaram, eles só difundiram essas ideias, não é? Na verdade, boa parte da cultura dos gregos, eles beberam de outras fontes, não é? Inclusive dos Medo-Persas, né? Seguindo aquela sequência da estátua de Daniel. Mas é interessante de ver que eles contam essa lenda de Atlântida. Hoje, existem filmes que tentam retratar, ou então existem expedições de pessoas que acreditam que pode achar debaixo do fundo do oceano a cidade perdida de Atlântida. E, na verdade, essa cidade perdida de Atlântida é a geração antediluviana, um povo muito mais forte, um povo muito mais inteligente, uma geração muito mais desenvolvida, até porque eram seres mais inteligentes, e que foram destruídas por ter sido infiel a Deus. Então vamos para terça-feira agora. Gênesis versus paganismo. Lê para nós aí, irmão Potágoras, Gênesis capítulo 1, verso 14 a 19. Irmão Marcos, Gênesis 2, verso 7. E eu vou ler o verso 18 a 24. Gênesis 1, capítulo 1, verso 14 a 19. E disse Deus: haja luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para os dias e anos, e seja para os luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, o dia 4. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 18 até o 24, diz assim: E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora, adequada para ele. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo gado, e a todas as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão, e ele dormiu. E ele tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, e a levou ao homem. Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Então vamos comentar Gênesis verso paganismo, baseado nesses textos. Eu acho interessante que o irmão Potágoras fez a primeira leitura aí, né? Sobre Gênesis, e falou da criação dos luminares, do sol, da lua, enfim. E muitas pessoas, principalmente quem não acredita na palavra de Deus, não acredita num Deus, elas têm dificuldade de ter certas explicações, né? Por exemplo, nós temos uma explicação científica para o ano ter 365 dias, né? Que é o quê? O tempo que a Terra leva para dar a volta em torno do Sol. Sim. Nós também temos uma explicação científica para o mês ter 30 dias, né? Que
que é o tempo que a Lua leva para dar a volta em torno da Terra. E nós também temos uma explicação científica para que o dia tenha 24 horas, né? Que é o tempo que a Terra leva para dar a volta em torno de si mesma. Agora, uma explicação científica para que a semana tenha 7 dias, nós só podemos encontrar na palavra de Deus. Sim. Nós vamos pegar aqui onde nós estamos, né? Eu estou em Minas, o Protágoras está na Bahia, o Alexandre está em São Paulo, outras pessoas que estão em outros países. Se a gente pegar no globo inteiro, não existe um lugar em que a semana não tenha 7 dias. A França, uma época, eles tentaram lá depois da Revolução, tudo que aconteceu lá, o grande conflito explica melhor, eles tentaram fazer uma mudança semanal, né? Colocar uma semana com 10 dias. Sim. Só que aí as pessoas começaram a ficar doentes e deu um problema danado, eles tiveram que voltar para 7 dias. Então nós percebemos que para tudo existe uma ordem. E para que haja essa ordem, nós precisamos de um ser superior que governa este mundo, né? Amém. E é interessante também notar, irmão Marcos e irmão Alexandre, que o 7 é um número que é primo, não é? E ele não é divisível por nada. Se você for olhar, por exemplo, o que os babilônicos, que os povos da Mesopotâmia usavam, esses números, eu gostava muito do número 24, 12, 360. Por exemplo, o círculo, 360 graus. O dia, 24 horas. Na verdade, são números que podem ser divididos por vários outros números. São números que têm muita divisão. A base numérica para os povos da Babilônia, da Mesopotâmia, é exatamente a base 6, a base 60, né, vamos dizer assim. Então, você pode ver até que o Nabucodonosor fez uma estátua de 60 por 60 por 60, porque a base deles era baseada no 6, né, como nós, que é baseado no 10, não é? Que é a base decimal. Então, a base deles é 60. E aí você vê que, com essa base, você vê que são números que podem ser divididos por vários outros números. O 12 é um número que pode ser dividido por 3, por 4, por 6, por 1. O 360 pode ser dividido por 1, 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10, por 12. Então, a maior parte dos números divide esses números. Então, tem uma explicação matemática, né? Eu sou formado em matemática e eu tive que estudar um pouco de história da matemática. Agora, é interessante notar que o 7 não. Então, Deus fez questão de colocar um número primo com um número que não tem essa divisão para deixar claro que não há nenhuma explicação científica, mas ele veio da tradição adâmica. Se você for ler o capítulo 9 do livro Patriarcas e Profetas, a Profeta do Senhor dedica o capítulo 9 só falando sobre a semana literal. Ela abre um parênteses no relato, né, no relato da criação, no relato de Gênesis, ela abre esse parênteses e escreve um capítulo inteiro só para dedicar em falar dos 7 dias da criação, que é o capítulo 9 do livro Patriarcas e Profetas, que chama A Semana Literal, esse capítulo. E ela fala que isso é uma herança que veio do Éden, não é? E por isso que Satanás tenta mexer nisso, não é? E isso é bem interessante. Agora, outra coisa também que é interessante notar, e é isso que fala aqui na lição, nós estamos estudando essa lição que fala desse confronto que é entre o paganismo e o livro de Gênesis, não é? É que, eu já citei na lição número 8, que na época dos primeiros cristãos, ali por volta do século III, Lactâncio, Arnóbio, eles tiveram que confrontar ideias pagãs, né, sobre a criação. E um escritor, David Bessot, no livro Que Fala os Primeiros Cristãos, é um livro muito interessante, ele cita que os primeiros cristãos, não, na verdade, estavam indo numa contracultura. O que isso significa? Porque às vezes você pode pensar assim, mas as pessoas dos primeiros cristãos só ensinavam a criação literal porque a cultura deles ensinava isso. Mas hoje que nós ensinamos uma cultura baseada na ciência, então hoje a gente pode reformar a nossa ideia de criação literal, a nossa ideia dos 7 dias literais, né? Tem pessoas que pensam assim, né? Grandes pessoas acadêmicas dos seios das universidades protestantes ensinam isso. Mas ele mostra que, na verdade, os cristãos romanos, cristãos gregos que estavam ali, eles viviam numa contracultura. Eles ensinavam a doutrina que era contrária à doutrina que eles tinham aprendido. Então, a verdade não é uma questão de cultura. A verdade é uma questão de, assim, diz o Senhor. Se estiver contra a nossa cultura, devemos se apegar à verdade, não à cultura. Sim. Então, o escritor David Bessot, ele diz assim, a crença cristã de que todos os humanos podem traçar sua origem ao primeiro pau humano significava que todos os humanos eram irmãos.
uma ideia nova para a cultura romana. Então, ao ensinar a criação divina, os cristãos não estavam simplesmente repetindo o que todos em sua cultura já acreditavam. Pelo contrário, os gregos e romanos culto ridicularizavam os cristãos por acreditarem na criação. Esses mesmos intelectuais aceitavam livremente os escritos de outros grupos étnicos que tratavam da origem do homem. Muitas não fazem o menor sentido. No entanto, eles rejeitavam os escritos dos judeus e os cristãos sobre a criação, apesar deles fazerem muito mais sentido. Então, eu acho bem interessante esse comentário aqui, não é? Se a nossa história sobre criação tivesse vindo dos romanos, as pessoas iam dizer, não, as pessoas creem nisso porque os romanos dominaram por muito tempo. Mas os judeus não dominaram por muito tempo. Não é? Os judeus eram um povo pequeno. E mesmo assim, a teoria do criacionismo deles se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, todos, a maior parte da humanidade conhece, não é? Então, irmãos, isso é bem interessante. Veja que Satanás ele duela contra a verdade, contra o assim diz o Senhor. E vê que no discurso de Paulo, lá na Ágora, no capítulo 17, ele coloca bem a história dos primeiros pais, como eles se separaram de Deus, mas Deus estava disposto a se deixar achar, mesmo que tateando. E é a mesma coisa que Deus faz hoje, né? Deus é um Deus que ama a unidade, busca, através da verdade, resgatar as pessoas da escuridão, né, que eles vivem em relação a nossas origens. Sim. Então vamos para a quarta-feira agora, criação e o tempo. Nós não vamos ler, baseado no capítulo 5 de Gênesis 11, tem uma pergunta bem interessante. Como a Bíblia traça a história da humanidade, de Adão a Noé e de Noé até Abraão? Então vamos comentar isso, irmão, a criação e o tempo. Olha, irmão Alexandre, esses capítulos são capítulos que para muitos são capítulos bem enfadonhos. As pessoas que gostam de fazer aí o ano bíblico, né? Sim. Elas pegam, chega esse capítulo e falam, não acredito que cheguei aqui e fala a idade. E olha, eu vou falar exatamente, se Deus deixou aquela genealogia, principalmente em Crônicas, né? Que começa ali com um monte de genealogia, não é? Mas se Deus deixou, é porque tem uma razão de ser, tá ali. Deus não colocou ali à toa. Alguma lição nós podemos tirar daquilo. Agora, nesse ponto da cronologia, a Bíblia é direta. Então, não há razão para a gente não acreditar que a Terra tenha milhões de anos, como muitos pensam. Então, assim, vamos pegar esses dois temas aqui para a gente discutir. Ó. Um, a Terra plana, que a gente já estudou aqui na lição do domingo, e outro, a cronologia, o entendimento de que a Terra tem em torno de 6.000 anos. Não é? Eu sei que para muitos isso é um absurdo. Por que eu não acredito que a Terra é plana? A Bíblia não fala diretamente. E nós temos razões científicas que podem ser verificadas, porque uma coisa que as pessoas em casa têm que entender é que existe uma parte da ciência que pode ser verificada, que pode ser provada, que pode ser experimentada. Não é a ciência experimental. Você pode chegar lá, fazer o experimento e provar se é ou se não é. Agora, existe uma parte da ciência que você não pode experimentar. Você não tem como voltar no tempo e você não tem uma máquina do tempo para experimentar, para ver se realmente o homem veio da caverna. Então, enquanto você não consegue experimentar isso não passa de uma teoria. Por isso que chama teoria da evolução, teoria disso, teoria daquilo. São hipóteses, né, que explica. E como não tem nenhuma outra hipótese do ponto de vista científico que seja melhor do que aquela acaba sendo aceita. Não é que ela explica tudo, não é? Mas ela, na verdade, é a que melhor explica até aquele momento aquela situação. Então, algumas partes da ciência você não tem como experimentar, mas existe outra que você tem como experimentar. Então, a Terra ser esférica, você tem como fazer experimentos para provar que a Terra é esférica. Você pode verificar isso, não é? Diferente muito de você acreditar que a Terra tem milhões de anos. Como é que você fala, não, tem a questão do carbono 14, mas é uma questão totalmente objetável. É totalmente objetável, não é algo que você pode fazer um experimento hoje, não é? Se a Terra é esférica, hoje ela continua sendo esférica, então você consegue fazer algum experimento para provar. Mas se a Terra tem 100 milhões de anos, que igual a ciência fala, você não tem como voltar no tempo, não é? E o método carbono 14 é um método totalmente, vamos dizer assim, que você pode encontrar falhas nesse método, né? Não é confiável. Não é confiável. O carbono 14 é o seguinte, se tiver alguma coisa, tipo uma inundação em algum lugar, já acaba com aquele produto que o carbono 14 vai pegar. E a gente crê que houve uma inundação, né? Sim. Por exemplo, o que o irmão Alexandre está querendo dizer é que o método do carbono 14, ele depende de um decaimento que ajusta ao modelo matemático, vamos dizer assim, do carbono. Então, vamos supor que, eu vou falar grosso modo, né? Vamos supor que se perde aí tantos átomos ou tantas coisas de carbono
por ano, e você pega aquela matéria e vê que está faltando tanto de carbono, você pode pegar, fazer a divisão ou a multiplicação e saber, ó, se perde tanto de carbono por ano, então vai ter 100 mil anos isso aqui. Então seria algo fácil. Mas essa ideia, ela parte do princípio de que o decaimento do carbono ela seja contínuo igual, ou que se ajusta ao modelo. Mas está mostrado que não é assim, que depende do ambiente. Se tiver, como o irmão Alexandre falou, enchente, se mudou o clima, se não mudou, aquilo vai influenciar no decaimento do carbono. Então, logo você não pode dizer claramente aquela idade. Então, o que eu quis dizer é exatamente isso, que existem essas duas partes da ciência. A parte que é experimentada, em geral, a parte que você pode experimentar, ela não está em contradição com a Bíblia. Ela nunca entrou. Mas a parte que você não pode provar, que você não pode experimentar, essa de vez em quando ela entra em contradição com a Bíblia. Então aí é a hora de você ficar com assim, diz o Senhor, não é? Porque é muito mais seguro confiar no Senhor. Sim. E paralelo a essa questão da genealogia, nós temos também a semana literal da criação, né? Porque se nós formos pegar a Bíblia como não literal, em Gênesis, é tudo jogado por água abaixo, porque a semana, tem gente que fala que cada dia seria 1000 anos, tem gente que fala que essa questão, Adão e Eva, eu já ouvi falar que Adão e Eva eram povoados e não eram pessoas únicas, né? Distintas. Então, se a gente for pegar, existem diversos tipos de doutrinas que tudo se inicia com um erro. Quando você comete um erro lá atrás, daí para frente não tem como você voltar atrás, porque um erro vai levando ao outro e vai chegar um momento que não vai ter explicação. E isso daí vai afetar até a questão do sábado, que está no 4º mandamento de Deus, né? Porque uma vez que o dia literal da criação ele não é literal, automaticamente não tem como você guardar um dia, como diz o mandamento. Então vocês percebem como um erro vai levando ao outro e chega a um ponto que a gente não tem como fugir? Sim. Na verdade, isso é bem interessante na história do cristianismo mesmo, irmão Marcos, porque você pega, por exemplo, muitos dos reformadores, eles e outras pessoas que sucederam os reformadores, né, em suas cadeiras, não é? Eles não ensinavam o sábado bíblico, e por causa disso, hoje, as mesmas igrejas que rejeitavam o sábado bíblico há 500, 400 anos atrás, eles ensinam a evolução. Porque se você tivesse ensinado o sábado do Gênesis ali, ia ser difícil você ensinar a evolução dentro da igreja. Uma coisa é o pagão ensinar a evolução, outra coisa é o público da igreja ensinando o que eles chamam de evolucionismo teísta. Não é tentando dizer que aqueles dias foram, na verdade, eras. Na verdade, é um absurdo muito grande. Aliás, eu até gostaria de falar, o que eu esqueci de falar, no comentário anterior que o Marcos falou, fazendo a comparação entre a Terra plana e a ideia dos 6.000 anos, é que a Bíblia ela é direta em dizer que a Terra tem em torno de 6.000 anos, só você pegar a cronologia, que está aqui nessa lição que nós estamos estudando, e aí você vai ter uma citação direta. Agora, em relação à Terra plana, não há. E aí é onde eu entrei na questão experimental, e aí você pode ver que realmente a Terra é esférica, e diferente da cronologia. A cronologia é direta. Nós não podemos ir contra um texto que está direto. Isso que o irmão Marcos falou, eu acho bem interessante, que quando você inventa um tipo de interpretação diferente, você abre margem, precedentes, para que aquela aplicação ela se aplica a toda outra parte do texto. Um exemplo. Se você fala que os 7 dias do relato de Gênesis não são literais, ou seja, então ali foi uma maneira que Moisés usou como se fosse uma figura, uma alegoria para dizer que são 7 períodos, não é? Que há na humanidade. Agora, qual o problema disso? Porque se aquilo não é literal, então, olha onde é que eu vou chegar. Preste bem atenção. Já tem outros que, além disso, diz aí, baseado em outros textos da Bíblia, que Satanás não é literal. É só uma maneira que a Bíblia arrumou de tentar trazer a alegoria da parte ruim que está no coração humano, da maldade que está no coração humano, mas não seria um ser real. Então veja, olha o passo que deu. O primeiro passo começou lá, aquilo não é literal. O segundo passo, Satanás não é literal. Qual o próximo passo? Que Deus não existe. Porque pensa bem, se tudo que está ali é uma alegoria, eu posso pegar e trazer uma interpretação para o livro de Gênesis e dizer, não, é alegoria, ali foram períodos. Ali Satanás também não existe, ali também é uma alegoria, é uma maneira de Deus personificar o mal que tenta o ser humano, não é?
Agora, você pode chegar a dizer que Deus também não existe. E você pode ser um cristão de igreja, um pastor, e dizer que Deus não existe. Fala, não, isso foi uma maneira que as forças arrumou, ou que o escritor Moisés arrumou, de tentar mostrar a existência do bem e do mal. Não é? Então, aí teve que criar a ideia do Deus e a ideia de Satanás. Esse dualismo, né? Então, veja, irmãos, como Satanás é sutil. É a ideia da caixa de Pandora, né? Você abriu algo que parecia ser bom para resolver, mas ao mesmo tempo ela trouxe muito mais coisas, não é ruim. Então essas interpretações ela abre mais para outras interpretações que são piores. Isso é muito ruim. Uma doutrina errada sempre leva a várias outras doutrinas erradas. Uma doutrina errada, vou repetir aqui para vocês, uma doutrina errada sempre vai levar muitas outras doutrinas erradas. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção que a adoração a imagens de esculturas que a Igreja Católica ensina hoje, ela só começou após os católicos acreditarem que a alma é imortal. Enquanto eles não acreditavam que a alma era imortal, não tinha como eles ensinarem que os santos estavam lá no céu intercedendo por você. Porque eles ensinavam que estava no pó da terra. Se está no pó da terra, como é que vai estar lá no céu intercedendo? Mas a partir do momento que entra essa ideia, a ideia falsa da imortalidade da alma, ela acaba sendo mãe dessa ideia da adoração aos santos, às relíquias, não é? E essa ideia da imortalidade da alma acaba sendo mãe de outra doutrina que se explica hoje, que é a doutrina da encarnação. Não tem como você acreditar na teoria da encarnação se você não acreditar na imortalidade da alma. Então, eu só citei isso para mostrar que uma doutrina errada, ela pode parecer inofensiva. Só que uma doutrina errada, ela pode levar a interpretações equivocadas, piores. Como eu disse para você, a questão da imortalidade da alma, levando a 2 erros, não é? E a mesma coisa é o relato bíblico. A pessoa começa dizendo que aquilo ali não é literal, isso pode levar a ela relativizar toda a narrativa do livro de Gênesis. Ela pode relativizar o casamento, porque ali está dizendo que Deus criou macho e fêmea. Ela pode criar algo diferente daquilo ali, do que está desenhado ali. E se a pessoa ela acredita que a evolução é a realidade, mesmo que seja a evolução teísta, ela tem que acreditar que existem seres melhores que outros, existem raças melhores que outras, porque a evolução, o grande fundamento da evolução é que existem seres que não se adaptam, elas são eliminadas pela seleção natural, não é? Como a gente já falou aqui na semana passada. Então, irmãos, isso é algo muito sério. Satanás, ele não está brincando. Às vezes pode parecer que é só uma coisinha erradinha, mas essa coisinha erradinha vai levar a muitas outras coisas erradas. Sim. Pois é. E numa dessas explicações aí, você falou da relativizar o mal, né? E aí falar que Satanás é como se fosse o mal que está em nós. E isso vai levar automaticamente à doutrina do pecado original. E a doutrina do pecado original automaticamente vai levar a crer que eu não posso mudar meu caráter, porque eu nasci já com esse mal dentro de mim e eu não tenho como mudar. Logo, é o que Satanás quer, que eu não mude o meu caráter para que eu seja destruído no final. Você percebe como algo que parece ser tão pequeno pode tirar a salvação de cada um de nós? Sim, e aí diz que Jesus não poderia vir com a nossa natureza, porque se ele viesse, ele nasceria em pecado e não poderia ser nosso salvador. E aí nós precisamos de quem? De um santo para fazer mediação, porque Jesus não veio como nós, então ele não pode ser nosso mediador. E aí vem os santos, né? Sim. Uma doutrina leva a outra, igual o Protágoras falou. Então, um erro sempre leva a outro. Isso aí está na história do cristianismo. Nós devemos ficar com a palavra de Deus de maneira clara, não é? Agora, eu só gostaria de deixar bem claro aqui para as pessoas que estão ouvindo em casa, porque existe texto da Bíblia que você tem que interpretar de maneira alegórica. Na verdade, isso aqui, a lição inteira vai falando sobre isso. Mas só que o princípio que nós estamos tentando explicar é que a Bíblia tem que ser interpretada de maneira literal. A primeira interpretação é sempre literal, a menos que uma indicação clara deixe claro que aquilo não é para ser interpretado de maneira literal. Então, um bom estudante da Bíblia vai saber qual é o texto que é literal e qual que não é. Um exemplo. Se eu digo para você que eu tive um sonho que eu vi besta subindo do mar, tudo que nem Daniel, que nem João, o sonho foi literal mesmo, aconteceu de verdade. Ele sonhou, ele viu aqueles animais. Só que o sentido, o significado não é daquilo, não é, vamos dizer assim, literal. Existe claramente, por causa de outras passagens da Bíblia que já deixou claro. Mas quando não é texto de profecia, quando não é texto que fala de uma visão que o profeta está tendo, quando é texto narrativo contando a história, todo ele tem que ser entendido de maneira literal.
Então, as únicas exceções que não pode ser entendido de maneira literal são exatamente as profecias, sonhos, visões. Claro, ela não deve ser entendida, interpretada de maneira literal. Porém, o sonho, a visão, ela foi literal. Ele viu mesmo no sonho aquilo foi literal, mas a interpretação que não é literal. E também as parábolas, que as parábolas que Jesus contou, ela não tem um sentido literal. Porém, é uma história como se fosse, né? Uma história concreta. Então, um bom estudante da Bíblia vai saber identificar bem os pontos que não são para ser interpretados literais. Todo texto da Bíblia tem que ser entendido literal, a menos que tenha uma indicação clara que ele não é para ser entendido literal. Sim. Amém. Então, vamos na quinta-feira agora, a criação nas Escrituras. Nós não vamos ler todos os textos, tem bastante texto, os irmãos podem acompanhar aí com a sua lição. Eu vou resumir cada texto e aí os irmãos comentam, tá bom? Ó, Mateus 19, do 4 a 5, menciona Jesus dizendo que é a criação do homem com o padrão do casamento, né? Ele cita lá na criação. Marcos, capítulo 10, versos 6 a 9, Jesus diz que foi criado macho e fêmea, né? Homem e mulher. Lucas, capítulo 11, versos 50 a 51, cita Abel e Caim. Jesus cita Abel e Caim, mostrando lá em Gênesis. João, capítulo 1, verso 1 a 3, Jesus estava no princípio, né? Atos, capítulo 14, verso 15, Deus fez tudo. Romanos, capítulo 1, verso 20, Deus, criador de tudo. 2 Coríntios 4, verso 6, das trevas Deus criou a luz. Efésios 3, 9, Cristo tudo criou. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 12 a 15, homem e mulher foram criados. Tiago 3, 9, o homem foi feito à semelhança de Deus. 1 Pedro 3, 20, cita o arco, né, de Noé, a arca de Noé. Judas, verso 11 e 14, cita Caim. E Apocalipse 2, 7, Apocalipse 3, 14, Apocalipse 22, 2 a 3, a árvore da vida. Então, tudo citando o livro de Gênesis. Então, vamos explicar isso aí, irmãos. Vamos comentar a criação nas Escrituras. Olha, na verdade... Pode falar, irmão. Pode falar, irmão. Então, isso é bem interessante, irmão Alexandre, que não há sombra de dúvida nenhuma que eles interpretavam como sendo literal. Quando Cristo cita, e é isso que você fala aí, a história lá do Gênesis, ele cita como algo que aconteceu de verdade. Ele até pergunta, você não leu o que está escrito lá? Foi assim que ele falou para o fariseu. Então, todos eles interpretaram dessa maneira, de maneira literal. Os primeiros cristãos, em sua maioria, interpretaram de maneira literal. Né? Até a gente não vê ninguém relativizando, principalmente em relação à questão da teoria da evolução. Não é? Havia algumas, vamos dizer assim, havia algumas especulação, infelizmente havia, mas quanto mais eles se afastado, né, as pessoas que se chamam pais da igreja, que eu não gosto desse nome, pais da igreja, são primeiros cristãos, quanto mais eles iam se afastando do cristianismo original, eles começavam a ver especulação em relação ao que estaria acontecido ali no livro de Gênesis. Porém, sempre, a maior parte da história do cristianismo se interpretou aquilo como maneira literal. E como o irmão Marcos bem pontuou, que está na lição, só a partir do século XIX que começou a haver uma, vamos dizer assim, uma separação. Isso lá fora da igreja. Agora, dentro da igreja, mais no século XX, as igrejas começaram a mudar de ideia, começaram a ensinar a questão do evolucionismo teísta e começou a tirar o princípio ali do criacionismo. E aí, obviamente, não é à toa. Uma coisa bem interessante isso, eu gostaria que ficasse bem claro. Eu sempre ficava triste, eu falava assim, eu não posso chamar as outras igrejas de Babilônia, porque existem pessoas muito inteligentes lá. Essas igrejas são igrejas formadas por pessoas que têm muita tradição. Porém, só estudando essas coisas para a gente ver o porquê que eles são chamados de Babilônia, confusão. Por quê? Porque a ideia do evolucionismo é uma ideia que é satânica. Eu posso dizer que o evolucionismo, mesmo o que tenta dizer, não foi Deus que usou a evolução, ela é satânica. Ela usa a morte como fundamento. Ela não pode ser bíblica, ela é oposta à Bíblia. Então, quando diz que essas igrejas estão virando Babilônia, é exatamente porque está ensinando essas doutrinas, está removendo o Criador e colocando ensinos que são ensinos de homens, não é? Então, por esse motivo, essas igrejas estão virando Babilônia. E outras doutrinas erradas que, ao longo da história, e a partir, tirando esse fundamento, eles começam a decair mais ainda, né? Sim, e a gente vê, antes do irmão Marcos falar, a gente vê que quando um cristão não crê na criação literal,
eles vão contra Jesus, porque Jesus citou várias vezes o Gênesis. Então é terrível isso. Se eu não creio em Gênesis, então eu não creio em Cristo, que Jesus cita, né? Irmão Marcos. E também é importante dizer que quando como nós já dissemos, né, que é o prejuízo que causa para a palavra de Deus quando a gente distorce essa questão de não colocar como literal, a genealogia, ela consta, nós já até citamos aqui, na Bíblia, porque no final das contas, ela vai nos levar a quem? A Cristo, né? Sim. Então, quando a gente relativiza isso, nós também vamos acabar tirando Cristo da história, né? E aqui até fala do texto de Romanos 5,12, que fala assim, ó, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, né? E por um homem entrou, um homem. Então, se esse homem está se referindo aqui é um povoado, é literal, enfim, o que quiserem relativizar, nós desmontamos toda uma cadeia de doutrinas, né? Sim. E nós também temos que Jesus, através de um homem, entrou o pecado do mundo, mas através de um homem também veio a salvação, né? Sim. E a questão dessa literalidade da genealogia, por exemplo, dos dias literais da criação, vão nos trazer até Jesus, que é ele que nos vai possibilitar um dia ser salvo. Agora, quando nós não acreditamos nisso lá atrás, não tem como a gente acreditar num Deus, num Salvador. Nós vivemos realmente um dia de cada vez e não sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Sim. É interessante que a Profeta do Senhor, eu gostaria só, antes do irmão Alexandre falar, ler uma citação, no livro Patriarcas e Profetas, na página 113, ela diz assim, ó, no segundo parágrafo da página: há um esforço constante feito com o fim de explicar a obra da criação como resultado de causas naturais, foi o que o irmão Marcos acabou de falar. E o raciocínio humano é aceito mesmo pelos cristãos professos, olha só, raciocínio humano sendo aceito mesmo pelos cristãos professos, em oposição aos claros fatos escriturísticos. Muitos há que se opõem à investigação das profecias, especialmente as de Daniel e Apocalipse, declarando-se tão obscuras que não podemos entendê-las. Contudo, essas mesmas pessoas recebem avidamente a suposição dos geólogos em contradição com o registro mosaico, que é o registro de Moisés. Mas se aquilo que Deus revelou é tão difícil de entender, quão incoerente é aceitar meras suposições com relação àquilo que ele não revelou. Então é interessante isso, é uma piada, né, que a irmã White conta aqui. Ela diz que pessoas falam, não, vamos estudar Apocalipse, não, Daniel é muito obscuro. Mas essas mesmas pessoas aceitam a ideia da geologia, das camadas geológicas, como sendo algo científico, são muito mais complicados do que as profecias, não é? Você não estava lá, não pode ser experimentado, aquilo ali baseia-se em suposições, não é? Essas suposições que acaba sendo um marco para eles interpretar aquilo. Se a suposição estiver errada, toda a ciência que eles fizeram em cima daquilo vai estar completamente errada. Então, o apelo que eu faço aos irmãos que estão em casa é: você não vai rejeitar a ciência só porque ela é ciência. A revelação de Deus, ela precede a ciência. Você tem que entender da revelação de Deus. Mas quando você estuda, quando você vai lá, estuda a ciência que não contrapõe a palavra de Deus, você está pensando os pensamentos de Deus depois do próprio Deus. Essa é a ideia que esse cientista tinha, que esses grandes homens que gastaram toda a sua vida estudando. E a palavra de Deus, no livro de Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer realmente ser sábio, se realmente quer ser inteligente, você tem que aceitar a revelação de Deus. E existem muitas coisas muito bonitas, irmãos, aceitar a revelação de Deus. Quando você aceita o criacionismo e começa a ver as palestras lá do Walter Waite, tem também até do Michelson Borges, não é, sobre criacionismo, você começa a ver quão lindo é. Existem palestras muito boas aí. O Michelson Borges tem uma semana de oração chamada A História da Vida. Algo assim, se eu não me engano, é uma semana de oração, baseado no livro que ele fez. E essa semana de oração, ele fala sobre animais gigantes, que existe fósseis de animais gigantes. Agora, é interessante, se a evolução é algo que vem dos menos complexos ao mais complexo, por que você vê fósseis de animais tão gigantes? Parece que a evolução ela é o contrário. Os animais, você pode ver aí, ó. Faz uma pesquisa leve aí na internet. Você vai descobrir que havia ursos gigantes,
que colocava os ursos de hoje no chinelo, havia cavalo gigante, isso já provou preguiça gigante, havia leão gigante. Todos os animais mamíferos que você pega hoje, existe um correspondente gigante. Havia carcaça, já acharam carcaça de tatu do tamanho de um Fusca. Sim. Então, pense comigo, que evolução é essa? Na verdade, é uma involução. Os seres estão ficando menor. Até o professor Silmar Cristo, na sua palestra sobre saúde, ele mostra que também a questão da concentração de oxigênio é uma possibilidade que deve ter acontecido para diminuir o tamanho dos seres. Os seres humanos diminuiu, os bichos, todos eles diminuiu. Todos eles. É interessante que você pegar aí um cachorro pincher, se só existisse essa raça, ninguém ia imaginar que poderia haver um São Bernardo, um cachorro grande. É a mesma espécie. Só são duas variedades, um bem pequeno e um bem grande. Então, houve uma involução para adaptar ao mundo que é amaldiçoado pelo pecado. Bate com o relato que você falou, Protágoras, dos espias que foram lá em Canaã e trouxeram uma uva, né, um cacho de uva, duas pessoas, né, carregando gigante, batendo com o relato que tudo era grande, né? E o doutor Silmar Cristo, ele diz que faz uma conta lá, que pela massa corpórea, né, de Adão, então isso aí, praticamente 1 tonelada Adão tinha. Exatamente. Então, era um homem grande e os animais eram grandes também. Então foram diminuindo, né? Se você estudar uma área da biologia chamada epigenética, você vai ver que essas coisas podem acontecer de pouca geração. É só mudar o ambiente e a alimentação. As duas variáveis que vai determinar aí o tamanho dos seres é o ambiente onde ele vive, o ambiente, leia-se temperatura, altitude, concentração de oxigênio e a alimentação. Então, você vê, não é à toa que nós temos uma mensagem de alimentação para os últimos dias. Não é à toa isso daí. Então, irmãos, os animais eles são fortemente influenciados por isso. É como se cada animal tivesse um chip, né, um software no seu DNA, em que ele é ativado conforme a circunstância, conforme a alimentação e conforme o ambiente que ele está. Existem animais, por exemplo, que quando você solta ele, imediatamente ele muda. Um exemplo que ela pode deixar é o porco. As pessoas que criam porco em casa vai ver que ele tem a cerda dele, né, o pelo dele é curto. Mas se você soltar ele, depois de algum tempo, o pelo dele já cresceu. Isso é algo bem interessante. O pelo do porco selvagem, o pelo dele é grande. É difícil você ver um porco selvagem com pelo curto. O pelo curto é só o porco que cria em casa. Então, você vê que há uma mudança genética rápida com a mudança de alimentação, variedade, ambiente, não é? E isso ocorreu. Mas não ocorreu, conforme a ciência fala, uma evolução, mas foi uma involução. Os seres diminuíram de força, de tamanho, para adaptar a uma realidade que está amaldiçoada. Eu só gostaria de ler um texto que está em Atos 17, 26, quando muitas pessoas vêm falar a questão de Adão e Eva, se era, se não era, né? Literal, enfim. Tem esse texto aqui que deixa muito claro, que é essa citação no Novo Testamento que diz assim, ó: e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, se a gente pegar o relato de Gênesis e ligar com esse 17 e 26, não tem como fugir que tudo foi literal. Amém. Para nós terminarmos aqui sexta-feira, tem na lição, o primeiro texto aqui da Testemunho para a Igreja, volume 5, página 25, 4 linhas. Ó. A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza através dos séculos. Somente aí podemos encontrar a história da humanidade, não contaminada pelos preconceitos ou orgulho humano. Então, irmãos, gostaria que os irmãos comentassem bem rapidamente esse finalzinho, para que possamos fazer a oração em nome de Jesus. Bom, com tudo que a gente estudou aqui, que já vem sido estudado nas lições anteriores, a gente percebe que é como a própria Bíblia diz, né? A forma de estudo, um pouco aqui, um pouco ali. E quando nós vamos juntando esse grande quebra-cabeça, é como se fosse uma engrenagem, na verdade. Se a gente quebrar um elo ali, um dente, ela já não vai funcionar. Só que a Bíblia, ela se encaixa perfeitamente.
Então, se nós começarmos, como nós já dissemos aqui, de uma forma errada, com certeza isso lá na frente vai sendo um erro atrás do outro. Mas se a gente começar estudando da forma certa, nós vamos ver que nada entra em contradição. A Bíblia mesmo se explica, e nós temos aí uma grande ajuda, pela misericórdia de Deus. Ele mandou mais milhares de páginas do Espírito de Profecia, que vem complementando ainda o que nossa mente às vezes não consegue compreender. Amém. Então, nós temos que agradecer muito a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia em nos conceder tanta luz e se preparar, né? O irmão muito bem citou agora há pouco a questão da alimentação. A questão da alimentação é algo muito importante, é um fator muito importante, é o braço direito, né, da terceira mensagem angélica. Então, assim, nós precisamos nos preparar, e isso começa das pequenas coisas, né? Com a minha alimentação, com o que eu contemplo, porque só assim eu vou conseguir ter uma mente mais clara, mais lúcida, para conseguir compreender a palavra de Deus. Porque Amém. Se há algum problema na compreensão, não é questão de contradição da palavra de Deus, e sim o problema está onde? Em mim. É a minha mente que não está alcançando o que está dizendo ali. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós, nos abençoar, e que nós possamos cada vez mais viver em sujeição à vontade de Deus, porque nós sabemos que o que Ele nos pede é sempre o melhor, né? Amém. É alimentação e ambiente, né, irmão? E ambiente, o quê? Vida no campo, né? Eu falei duas variáveis, né? Alimentação e ambiente. Alimentação, ambiente e vida no campo. Então, Deus quer o melhor para cada um de nós. Ele sabe onde nós vamos viver mais saudável e com muito mais comunhão com Ele. Então, o meu apelo que eu faço aos irmãos de casa, baseado aqui na lição de sexta-feira, para fechar tudo, não é que a palavra de Deus ela traz ali a fonte da verdade. Se você está em casa, tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, eu desafio você a buscar ao próprio Deus, dobrar os joelhos, falar, Senhor, me esclarece sobre isso. Isso é o que está escrito no livro de Tiago. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus sabedoria. Não é? Então, peça essa sabedoria. Senhor, me dê. Deus vai te dar aquilo que você realmente precisa, Deus vai te dar. Agora, só fica ateu aqueles que realmente não querem acreditar. Não é? Existem ateus sinceros, mas eu quero dizer que pessoas que são de igrejas, que muitas vezes se afastam da fé, muitas dessas pessoas, na verdade, elas não querem crer. É diferente do que você ter dúvida. Então, meu apelo dobre os joelhos, ora e se apega à revelação. A palavra de Deus lá no Deuteronômio fala que se o povo dele fosse fiéis a todos os mandamentos que Deus deu, que Deus revelou através dos profetas, ia fazer com que todos os povos olhassem para o povo de Deus e vissem esse povo como um povo de muita inteligência, um povo de muita sabedoria. Então, nós, o povo de Deus, vamos ser chamados, não de Deus, aqui no capítulo 4 do Deuteronômio, fala que guardai-vos, pois, no verso 6, guardai-vos, pois, e cumpriu, porque isso será a vossa sabedoria, vosso entendimento, perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos, e dirão, esse grande povo é a nação sábia e entendida. Olha só, se nós ouvirmos a palavra do Senhor com base em seus profetas, porque o profeta da época era Moisés, e nós entendemos, nós cumprimos, as nações ao nosso lado irão olhar e vão dizer, esse povo é realmente um povo sábio e entendido. Eu estava lendo um livro essa semana, e um livro que estava falando sobre os recursos da terra se esgotando, e estava mostrando que em 1 quilo de carne, o povo não é adventista, o povo é ateu, mas estava mostrando que 1 quilo de carne, ele consome milhares de litros de água doce, ele consome milhares de grãos de soja, ele consome milhares de espaço para criar aquele animal, milhares de emissão de CO2 na atmosfera, milhares de árvores derrubadas. Então, se nós cumpríssemos essa mensagem desde o começo, nós íamos ser vistos por essa sociedade que vive hoje como um povo entendido. Nós íamos ser vistos como um povo que conhece algo muito mais, não é? Não quer dizer que você vai rejeitar 100% a ciência. Você vai ficar com a síntese do Senhor. Mas naquilo que ela não contradiz a palavra de Deus, naquilo que pode ser verificado, como eu já disse, você não é pecado você estudar aquilo e você saber aquele conhecimento. Amém. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os irmãos, compartilha no grupo do WhatsApp da igreja, clica no sininho para receber novas notificações. E se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? E comenta o que você está achando dessa nova formulação que a gente está fazendo aí, via online, tá bom? A Escola Sabatina. Irmão Marcos, ora por nós.
para nós terminarmos? Oremos então. Querido e amado Deus, muito obrigado por essa lição. Pudemos estudar sobre a semana literal da criação, pudemos ver o seu infinito amor, bondade e misericórdia. Queremos pedir a Deus que o Senhor venha iluminar nossa mente, se há algo ainda que nós não compreendemos da tua palavra, que o Senhor possa nos dar o discernimento, que o Senhor possa nos ajudar a compreendermos tudo que é aquilo que é essencial para a nossa salvação. O Senhor tenha misericórdia de nós pelos erros que cometemos até aqui e venha nos guiar até as mansões celestiais. Amém. Tudo que pedimos e agradecemos, em nome e por amor do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém.